Olá, queridos amigos do canal Ela é Capixaba da Gema, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, né? Meu nome é Giovana Miranda, eu faço vídeos e vlogs aqui no canal. Você que já está bastante tempo aqui comigo, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Você que chegou agora, né? Talvez chegou de paraquedas, seja muito bem-vindo a essa família que já te ama. Tá bom? Hoje nós estamos aí com um tema muito polêmico, né? Você já foi humilhado alguma vez na sua vida? Eu gostaria de partilhar com vocês, que são meus amigos seguidores, o quanto, né, eu já passei nessa minha vida, né? Que a trajetória da gente muitas vezes tem muitos percalços, né? E esses percalços muitas vezes não vêm assim, só para humilhar. Não, vem para que você aprenda, né, de uma certa forma, e lá na frente, né, quando você passar de novo, você vai estar mais fortificado. E isso é importante, né? Então vamos para mais um vídeo. Fica até o final, tá bom? Bom, vou começar quando eu cheguei aqui em Vitória, né? Na verdade, retornei, porque nós éramos daqui já, né? Eu e minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas nós mudamos lá para a Cruz, né? Um dado momento. E ficamos lá morando né? Fiquei morando lá com eles por 10 anos. Então, aí eu morava lá em Aracruz, achava lá que a vida, né, era muito difícil, e realmente era mesmo. Eu morava em Vila do Riacho, lá com os meus pais. Na época morava eu, meus 2 filhos, que eu fiquei divorciada, né? Aí fui morar com os meus pais e morava também lá minha cunhada, né? Que você já conhece, meu irmão Zé Augusto. Minha irmã Josélia já tinha saído, porque ela saiu de casa com 18 anos, ela, né, foi morar sozinha, mais independente, e até hoje, né? E ela fez o curso de enfermagem, conseguiu um emprego no hospital lá em Aracruz e foi morar né, sozinha com as amigas dela. E ficou eu e meu irmão, e minha mãe e meu pai morando numa casa de tábua, com 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Então, assim, era muito pequeno, porque minha cunhada tinha 3 filhos, eu tinha meus 2, e era aquela coisa, a gente, sabe, a gente era muito humilde, não tinha recurso, né? Estudava à noite, trabalhava o dia, né? Na prefeitura lá, num cargo de meio período na época, né? Mas depois que eu ganhei o Marcelo, o caçula, aí eu fiquei desempregada, né? Eu fui lá, eu trabalhei só por 2 anos como monitora lá, depois fui, né, me tirar. E aí eu vi, né, a situação difícil, né, e deixei meus filhos lá e vim para Vitória. Deixei com meus pais, vim para Vitória para tentar a vida. E quando vim para cá, para Vitória, eu vim para casa aqui da minha avó, que na época era viva, né, ainda. E ela me deu muito suporte, né, me deu muito incentivo para poder vir embora, né, vocês são daqui, você fica para lá, é difícil eu te ver, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu vim para cá, tentar a vida, né, e graças a Deus arrumei um emprego, né, e o meu sonho era ir lá buscar meus filhos. Né? Nesse período, assim, foi um período longo para eu vir para Vitória, né? Porque na época o Marcelo já estava com 6, 7 anos e o Paulo Vitor estava com 12, né? E assim, eu fiquei um tempo aqui trabalhando, né? Indo lá de 15 em 15 dias, né? Mas era muito difícil, a saudade era muito grande. E assim, minha mãe trabalhava fora, né? Na época, minha mãe trabalhava em Coqueiral de Aracruz e dormia no emprego. Então, os meninos ficavam sozinhos com meu pai lá, né? Durante a semana, e minha mãe só ia de semana. E eu só ia de 15 15 dias no final de semana. Então, estava muito difícil, né? E eu ficava como morrendo de saudade. Às vezes, quando ligava
até chorava, né, de saudade, porque eram crianças pequenas, eu sabia quanto era difícil, né, pro meu pai. E assim, quando eu ia de 15 em 15 dias lá, nossa, Deus do céu, era uma festa. Por que eu ia de 15 em 15 dias? Porque eu recebia de 15 em 15 dias, né? Eu entrei no emprego que eu trabalhava com tinha franquia de perfume importado, é Caso Cosmético, eu lembro até hoje, lá na Reta da Penha eu trabalhava, sabe? Emprego ótimo, assim, foi porta que Deus abriu mesmo, sabe? Eu pedi muito em oração a Deus que abrisse a porta, né? E logo em seguida eu consegui, através, né, assim, de vender as franquias, né? Eu consegui alugar uma casa, um kitnet. Mas ainda não era assim para trazer os meninos, só para poder eu me instalar, né? Foi até eu aluguei um kitnet de uma amiga minha de anos que morava próximo à nossa casa quando a gente morava na Praia de Suá. Então, assim, foi uma bênção, né? Mas ainda não foi ali que eu trouxe os meninos, né? Eu passei só um tempo ali nesse kitnet. Bom, aí como o kitnet lá para mim ficou um pouco pesado para poder trazer as crianças, aí eu retornei aqui para casa da minha avó. E aqui em Porto Novo, eu consegui alugar uma casa ali aqui nessa rua mesmo, lá no final. E aí o aluguel era mais barato, né? E na época eu tinha minha pensão, pouquinho, mas tinha. E fiquei ali, né? E aí eu consegui, fui lá, né? Com todo, assim, aperto no coração, porque meu pai era muito apegado às crianças, demais, né? Os meus filhos, era demais apegado. Mas eu tinha que trazer, né? Eu não podia deixar essa carga pesada nas costas do meu pai, apesar de que ele cuidava do jeito dele, mas cuidava. Mas uma vez quando eu cheguei lá, assim, tudo é a base da oração, né? Mesmo e eu fiquei um pouco afastada da igreja depois de tudo isso que aconteceu, que eu vim para cá, né? Que tive que lutar, tal. Eu fiquei afastada da igreja. Mas assim, do Senhor eu não consegui me afastar, porque se não fosse Deus eu não sei o que seria de mim, né? E eu sempre tive isso comigo, né? A oração tem que ser direta ao Pai. A gente vai para a igreja? Vai. Mas a igreja são 4 paredes, né? E o Espírito Santo está lá dentro porque eu e você estamos lá dentro. Mas o importante é Ele. A gente tem que ter comunhão com Deus, né? Em todo momento. Então, eu fui lá e busquei as crianças, né? E vim e aluguei, né? Aluguei uma casa aqui e foi ali que eu fiquei. Só que nesse período de transição para cá, trouxe minhas coisinhas, tudo direitinho, né? Fiquei, era um kitnet ali, mas um kitnet assim espaçoso. Aí eu, olhando assim, classificados de emprego, eu consegui um emprego numa escola que vende informática, né? De informática, escola de informática. Né? Porque lá na Casa Cosmético, quando eu até esqueci de falar, eu fiquei 1 ano trabalhando, nesse 1 ano, né, eu fiquei indo 15 dias em casa, aí nesse período de 1 ano, cessou, porque essa franquia não era daqui, era de São Paulo, e o dono dessa empresa que estava, né, a gente estava à frente, foi embora para São Paulo novamente, mas a esposa, os filhos, né, nossa, foi, mas graças a Deus, você acha que tudo é propósito, né? Então, assim, graças a Deus eu consegui me sustentar, consegui pagar a empregada para ficar lá, né, em casa. Empregada não era empregada. Era uma pessoa que ajudava lá a cuidar dos meninos, arrumar a casa, né, dar almoço na hora certa, botar para a escola, enquanto eu estava aqui nesse período, né? E porque para aliviar o meu pai. Mas assim, minha mãe chegava no final de semana, dava olhada também, né? Mas assim, nesse período foi difícil. Que apesar de, graças a Deus ter prosperado, eu me sentia muito sozinha aqui e os meninos ficavam para lá, né? Não tinha assim, o apoio da mãe direto, né? Então, porque eu ia 15 dias, passava sábado, domingo, segunda eu tinha que estar aqui novamente. Então, foi muito sofrido, muito difícil mesmo. E assim, nesse final desse período que eu saí da empresa, né, lá da Casa Cosméticos, que vim para que comecei novamente, aí eu coloquei no meu coração que eu ia alugar, conseguir o próximo emprego que eu conseguisse, eu ia alugar uma casa e ia trazer as crianças. E foi assim que eu fiz.
né? Aí quando foi, eu fui lá buscar, já com o desejo no coração de buscar, né? Eu vi que o meu filho mais velho, ele estava muito debilitado, magrinho, nossa, Deus do céu, olha. Eu vi aquele menino assim, sabe, de longe, eu falei, gente, quem é aquele menino? Não é meu filho, não. E o outrozinho ligava às vezes, né, chorando, ah, mamãe, eu tô aqui sozinho, Paulo Vitor saiu, o vovô saiu também, eu tô aqui sozinho, ele tinha 6, 7 anos só. Nossa, isso quebrava, cortava no meio, né? Assim, assim, eu sei que eu tinha o meu dinheiro, eu sei que eu levava, eu sei que cuidava de longe, mas não era a mesma coisa, sabe? Cortava meu coração. Aí eu consegui ir para lá, buscar os meninos. Eu cheguei lá, vi Paulo Vitor assim, muito magro. Aí meu pai falou que tinha levado ele no médico, mas não constava nada, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou trazer esses meninos para cá mesmo. Aí vim, aluguei essa casa aqui próximo, trouxe eles, trouxe minhas coisinhas. E nesse período eu consegui, né, uma vaga numa escola de informática, o nome é até Megasite, lá em Vila Velha. São uns patrões maravilhosos que eu tive, sabe? Me ajudaram muito, evangélico, e lá começou minha trajetória. Ou seja, foi assim, eu consegui através da página, né, do jornal, na época que jornal A Gazeta aqui, de Vitória, Espírito Santo, tinha essa página, né, de empregos. E a gente lá, eu consegui, né, essa vaga, eu era auxiliar administrativo, mas a gente operava como telemarketing para vender curso de informática, né? E assim, quando eu fiz o teste lá, né? Eu fiz o teste toda animada, passei por várias fases, cheguei toda alegre em casa. Olha, criança, eu vou conseguir esse emprego, tal, 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 tal. Só que na última semana que era para eu conseguir mesmo um emprego, eu peguei dengue. Olha só, hein? Peguei dengue, mas foi aquela dengue terrível mesmo, filho. Que eu fiquei de cama, uma dor de cabeça. Nossa, Deus do céu, como eu sofri. Nunca tinha pegado dengue na minha vida. E eu peguei dengue naquele dia, viu? Naquela vez, viu? Nossa, foi demais. Nossa, Deus do céu. Fui pro médico, ninguém foi no médico comigo. Deixei o Marcelinho com minha... Se eu me lembro, foi com minha tia, que Norminha, que eu deixei ele. E fomos, eu e Paulo Vitor, né, pro hospital, né? Eu muito, muito ruim mesmo, sabe? Aí chegou lá, tadinho, ele ficou do lado de fora, porque não podia entrar acompanhante, eu fiquei lá dentro. Olha, durante o tempo que eu fiquei no hospital lá, praticamente internado, que eu entrei de manhã, só saí de noitão mesmo, tomando soro. Ele ficou lá fora. E eu pedi para eles deixarem ele entrar, eles não pode. Então, ainda mais que ele era de menor, mas ele ficou lá firme e forte, tadinho, esperando. Ai, meu Deus do céu, quantas coisas a gente já passou. Quantas coisas nós já passamos nessa vida. E ele ficou lá do lado de fora, me esperando, sabe? E eu lembro que eu tava sofrendo tanto com a dengue, sabe? Que eu lá sozinha, do lado de dentro, preocupado com ele do lado de fora. E assim, ele sem comer, tadinho, já magrinho. E assim, foi um baque, né? Depois que eu vim pra cá. Eu fico emocionada só de lembrar. Mas, assim, são coisas na vida, sabe, que a gente passa que só nos fortalece. Eu não tô falando isso porque tô me vitimizando, não, porque são coisas que a gente precisa passar, tanto eu quanto ele, né, para poder se fortificar. Eu creio assim. Aí, quando chegou lá, aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Eu tomei os medicamentos, fui para casa bastante tarde, não precisei. Orei tanto a Deus para não me deixar internado, porque meu filho estava ali. Como é que ele ia embora? Ele não sabia, não conhecia nada aqui. Era 12 anos, 13 anos ele tinha só. Então, quando nós fomos para... Aí fomos e viemos embora, né? Aí chegamos em casa. Aí logo eu recebi a notícia que eu não consegui passar no teste, porque eu faltei. Não pode faltar, né? Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí depois, né, eu fui melhorando, até que depois de 15 dias eu consegui melhorar, sabe? E eu tinha ido muito bem no teste, né? Muito bem mesmo. Só que, infelizmente, porque eu faltei no dia determinado, né? A pessoa que estava lá me treinando me cancelou, né? E aí os donos nem sabiam, me cancelou e acabou. Era a ordem dele e acabou.
Só que eu fiz amizade com as meninas e as pessoas que estavam lá, mais ou menos, eu acho que eram umas 12, 15 pessoas, né, que estavam entrando lá. Ou mais, não sei, nem lembro mais. Só que eu fiz amizade com eles, né? E aí eu me recuperei depois de 15 dias, passando muita dificuldade, pagando aluguel, ou eu pagava aluguel ou comprava comida. E como é que fazia, né? Minha tia, que Norminha, me ajudava bastante, mandava ovo, como sempre ela faz, né? Mandava ovo, às vezes um pouquinho de arroz, e eu não passei, assim, tanta escassez, porque ela me ajudou bastante, né? Tia Norminha, ó, um beijo, nunca eu esqueço disso, né? A gente não pode esquecer, porque ela realmente, quando eu vim pra cá, sabe, ela me ajudou bastante. E então, quando deu 15 dias, sabe, e aí eu conversando com os meus filhos, poxa vida, eu gostei tanto daquele lugar que eu fiz, né? Eu tinha quase certeza que eu ia passar, e quando acaba ver essa dengue, né, e não consegui passar. E eu olhei assim a despensa, sabe? A despensa vazia, os meninos pedindo pão e eu não tendo condição de dar. E aí, nossa, Deus do céu, como eu chorava escondido. Como eu pedia a Deus, Senhor, dá um escape, me ajuda, né? Porque é meu sonho trazer meus filhos para cá. Eu não quero mais passar essa dificuldade de ter essas crianças sozinha para lá, com meus pais, tadinha, que já não estão mais na idade de ficar com criança nas costas, até que eles não reclamavam, né? Meu pai não reclamava para ele, né? Mas era difícil. Então, e nessa semana, olha só, hein, como é que é, hein? Nessa semana que estava tudo assim acontecendo, né? Eu já estava me recuperando da dengue, aí a despensa vazia. Aí eu recebi a visita de um amigo meu, muitos anos, né? Do nada, ele apareceu lá em casa, Giovana, não sabia nem onde que eu tava morando. Aí ele falou bem assim, aí eu fui lá e disse, ô Paulo Vitor, parece que tem alguém chamando lá fora. Aí ele falou bem assim, é fulano de tal, não vou falar. Era amigo meu da fase da adolescência, né? Na época que a gente era adolescente, que estudava lá na escola. Eu sempre fui muito assim, de ter amigos assim, de bastante tempo, né? E ele, não sei, talvez, eu acho que foi meus primos, né, que moravam próximo, né, comentou com ele que eu tava passando dificuldade, porque eles moravam perto lá, né, dele. Então, eu acho que Deus tocou no coração dele, na verdade, né? E aí ele chamou lá, e Paulo Vitor foi olhar e falou, é fulano de tal, mãe, que tá ali. Eu falei, uai, fulano de tal, meu Deus, o que tá fazendo aqui? Que ele não sabia nem onde que eu morava. Aí que eu fui lá atender, vem ele com uma compra de todo tamanho. Olha, tinha de tudo naquela compra, viu? Tudo, arroz, feijão, fubá, farinha, óleo, até frango veio. Até frango veio. Aí eu lembro que eu perguntei para ele, falei, meu Deus do céu, mas por quê? Que você só vê boba, né? Agradeci, claro, né? Muito, fiquei muito feliz, né? E eu falei assim, mas por que, fulano, você trouxe a cesta? Ele falou assim, porque nós estamos num período que realmente era período de eleição, e ele sempre foi assim ativo, né? Na frente das coisas assim, negócio de política. Aí ele falou bem assim, a gente recebeu muita cesta lá, da onde que a gente mora. E olha só, eu moro aqui em Cariacica, ele mora em Vitória, lá no bairro, né, lá em Vitória. Ele falou, nós recebemos, então eu senti de trazer para você, tá? Eu falei, nossa, se você soubesse como eu tava precisando, foi Deus mesmo que mandou você trazer essa cesta para mim, tá? Foi Deus mesmo, olha só. E aí nós passamos, né, deu para bastante tempo aquela cesta, né? E nessa mesma semana, olha só como é que Deus é tremendo, quando ele quer abençoar a pessoa, meu filho, não adianta. Você pode passar o que for, sabe? Mas se ele tem um propósito na sua vida de te abençoar, não adianta, ele vai te alcançar, né? A palavra mesmo fala, né? Que as bênçãos, a gente não precisa correr atrás de bênçãos, as bênçãos nos alcançam. Então, olha, foi tão de Deus, sabe, eu trazer essas crianças, mas é claro que tem os percalços, né? Que a gente precisa passar para poder amadurecer.
E aí, nessa semana mesmo, né, eu assim, pensando, orando ao Senhor, falei, meu Deus, e agora? Vou ter que começar tudo de novo, né, fazer os testes, botar currículo novamente, essa blusa toda doida. E aí, o que que aconteceu? A dona lá da escola me ligou. Aí, me ligou, né, e eu vi os números, o número me chamando, né, eu falei assim, não conheço o número, vou desligar. E ficava desligando. Aí foi até que eu disse, quer saber? Eu vou atender. Qualquer coisa eu despacho, né? Aí eu peguei, eu falei, percebi assim, deve ser algum desses telemarketing lá de São Paulo, chato, que fica ligando. Aí eu peguei, atendi. Nisso que eu atendi, ela, alô, eu falei, alô. Eu tô falando com a Giovana Miranda, falei assim, sim, tá sim. Aqui é a Lília da Escola Megasite, a dona da Escola Megasite, o qual você fez o teste, né? E não conseguiu passar, mas hoje, como houve uma desistência, e também as pessoas que estão aqui, as amigas suas que fizeram o teste com você, me disseram muito, falaram muito bem de você, e eu tô aqui para poder perguntar se você quer, né, tentar trabalhar aqui, né? Se você gostar, você fica. Já o pessoal que fez o teste com você, tá todo mundo aqui, né? E faltou você mesmo. Aí eu falei, nossa, que legal. Claro que eu quero, tô precisando muito. Então tal dia você tá aqui que a gente vai conversar. E assim eu fiz, fui lá, né? Fiquei de frente com eles, eu lembro até hoje, é a Lilian e o Rafael. São pessoas maravilhosas que eu não vou esquecer nunca, que me deram a oportunidade no momento que eu mais precisei na minha vida, sabe? Eu tava assim já, sabe, a ponto de desistir de tudo, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com essas duas crianças, pagando aluguel, tendo que sustentá-las, né? Só recebendo dinheiro de pensão, porque não dava, né? E foi quando Deus, né, bradou na minha vida e eu consegui, né, graças ao Senhor, né, essa porta aberta através da Lília do Rafael. E lá, né, eu ingressei trabalhando lá, fiquei trabalhando lá durante 6 meses, né, indo e voltando, não, 6 não, foi 3 meses, foi o período da experiência, indo e voltando. Aí foi com que um dia teve greve de ônibus aqui, e eu deixava as crianças aqui, né, assim, eles se virando, porque não tinha ninguém para olhar, né? Uma vez que eu pedi ao meu primo, Silvinho, lembro dele, lembro até hoje, também não esqueço, para ele vir no horário de almoço, dar almoço às crianças e mandar para a escola. E ele veio, acho que umas 2, 3 vezes, né? Dar almoço a eles e mandar para a escola. E depois disso, eles tinham que se virar quando chegasse, né? Isso, nossa, Deus do céu, cortava meu coração. Falei, meu Deus, eu não vim aqui para isso, para deixar meus filhos assim, né? Porque Cariacica é um município e Vila Velha é outro, então a gente tinha que se atravessar da mesma forma, eu ficava longe. Trabalhava de segunda a sábado, né? No período de sábado eu trabalhava até meio-dia, se eu não me engano. Aí o que aconteceu? Orei ao Senhor, falei, Senhor, se for da tua vontade, eu vou lá para Vila Velha, vou ver se eu consigo um lugar para uma casa de aluguel lá para ficar mais perto dos meus filhos. E assim eu fiz. E aí começou mais perrengue, né? E mais vitórias, com certeza. Trabalhando lá nessa escola, né? E lá em Vila Velha, próximo lá aqueles bairros, só tinha aluguel caro, né? E apartamento. Aí eu lembro que uma vez a minha irmã Josélia veio, né? E ela veio passar uns dias aqui na minha casa. E aí eu falei, Josélia, eu tô querendo mudar daqui, por isso. Então, vamos lá em Vila Velha arrumar uma casa lá, ver se a gente consegue, sabe? E assim, para mim era uma coisa assim bem nova, né? Porque, nossa, Deus do céu. Ai, Jesus. Não tinha condição de pagar aluguel nem aqui, né? Tava começando na empresa, né? Tinha que dar o melhor de mim. E os meus filhos, né? Ficar longe eu não podia. Então, fomos nós lá. Ficamos de manhã até de tarde. Aí que nós conseguimos um apartamento. Aí quando nós conseguimos um apartamento lá, no bairro Bela Vista, né? E era tipo um kitnet, mas era tudo ajeitadinho, um apartamento, uma gracinha. E aí nós ficamos lá morando, né? Conseguimos, só que lá, para poder morar, como todo, né? Todo o aluguel, a gente tinha que dar a entrada. E eu não tinha essa entrada, né? Como é que eu ia fazer, meu Deus? Né? Para poder
dar essa entrada do aluguel. E na época eu me lembro que era R$ 350 para dar a entrada para poder eu morar lá. E o que aconteceu? Você pode até não acreditar, meu filho, é como eu disse, mas quando Deus quer abençoar, não há nada que impeça. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa há uns anos atrás, né? Naquele período, eu tinha trabalhado numa empresa há uns anos atrás, que eu saí e essa empresa não pagou certinho os meus dias, né? Os meus tempos que eu trabalhei. E eu deixei para lá, falei, quer saber? Eu vou deixar na mão do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, né? E o que aconteceu? Nesse período que eu fiquei, né, desempregada, as pessoas que trabalhavam comigo lá nesse lugar, que eles não pagaram direito, acho que moveram uma ação, processo, não sei o quê, porque eles também fizeram isso com eles, né? E aí foi ganha essa ação. E olha, pasmem vocês, não é mentira, eu quero que Deus me castigue se eu tô falando mentira. Exatamente o valor do aluguel daquele tempo estava depositado na minha conta na Caixa Econômica. E eu senti, eu falei assim, o José, será que eu vou conseguir? Aí ela falou assim, não sei, Giovana, eu gostei também do apartamento, achei legal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá no banco, eu tô sentindo de ir lá no banco, né? Quem sabe eu consigo um empréstimo, pensei assim, né? Quando eu cheguei lá, que passei meu cartão, tava o dinheiro lá. Nossa, Deus do céu, dinheiro certinho de pagar a entrada do aluguel. Eu falei, então é confirmação do Senhor que é para eu ir para lá assim. Né? Porque senão não estaria, gente, não estaria de jeito nenhum. Porque eu sei que foi isso. Né? E eu fiquei em dúvida ainda. Sabe o que eu fiz? Eu lembro que na época eu tenho um amigo, né? O Rio e André. O Rio trabalhava no banco na época. Até hoje ele trabalha, né? Inclusive na época ele trabalhava no Banesp e hoje ele trabalha na Caixa Econômica. E na época ele era gerente do Banesp. Aí eu fui lá na casa deles, né? Perguntar. Falei assim, ô Rio, será que é errado? Porque foi depositado dinheiro assim, assim. E na época eu não sabia ainda que era isso. Aí ele falou assim, Giovana, eu acho que é errado sim. Se eu fosse você, eu ia lá no banco saber o que está acontecendo. Porque se você pegar esse dinheiro, é pior depois lá na frente você ter que pagar em juros. Se não for o dinheiro seu, você tem que devolver. Aí o que eu fiz? Fui no banco para saber. Falei, olha, entrou o dinheiro na minha conta, tal, olha, dá uma olhada aí. E eu quero saber de onde vem esse dinheiro, quem depositou. E aí, assim, eles olharam lá, não tinha assim, sabe o que é nada? Eles não conseguiram saber quem foi que depositou aquele dinheiro na minha conta. Aí eu falei, não, então, né, fiquei, assim, mesmo assim com o pé atrás, mas fiquei, né, com dinheiro. E consegui pagar, né, o aluguel, consegui fazer a mudança, né, para lá. E era no quarto andar, nossa, Deus do céu, tão alto, tão alto. Mas mesmo assim, subi uma escada, nossa do céu, no quarto andar, mas eu tava todo feliz. Primeira vez que eu tava morando em apartamento, primeira vez que eu tava morando nessa cidade assim. O bairro era próximo onde eu trabalhava, todo dia eu ia em casa almoçar, dava tempo de dar comida às crianças e ir, né, ir pro meu trabalho, né, chegava em casa, dava. O meu filho até fez curso lá, onde eu trabalhei de informática, o mais velho, Paulo Vitor. E assim, só foi bênção, né? E tempos depois, o meu amigo me ligou. Eu tinha um contato dele, ele me ligou. Falou assim, ô Giovana, você recebeu o dinheiro? Eu falei, que dinheiro? O dinheiro que a empresa depositou, que nós entramos com a ação, que, né, e tal, indenizatório, que eles pagaram errado e tal. Falei, tá, então é isso, né? Aí eu falei para ele, olha, meu Deus, que bênção. Eu agradeci muito a ele, sabe? Foi usado também por Deus. E foi isso, meus queridos. Nossa, Deus do céu, foi maravilhoso. E aí, né, tempos depois eu falei com você, né, que meu filho estava muito magro, estava achando estranho, né? Ele já tinha feito os exames, né? O mais velho, né, o Paulo Vitor. Ele com 14 anos, a gente já morando lá nesse apartamento, ele apresentou, assim, sintomas de depressão, né? Por quê? Por causa da mudança, né? Mudança drástica.
de tudo. Ele tinha as amizades dele lá em Aracruz, aí mudou para cá, para Cariacica. Ele tinha as amizades aqui dos primos, né? Brincava muito, né? Meu primo Paulinho, que é filho da tia Norminha, pegava os filhos dele, levava onde que ia, né? De carro levava os meus também, sabe? Eles passeavam. Aí, assim, por necessidade eu tive que ir para Vila Velha, né? Para não deixar eles tão sozinhos, né? Assim, dos cuidados mesmo. Não que eles, né? Não tinha, mas assim, a mãe precisa ter, né? Então levei para lá. Então foi uma mudança muito drástica. E o meu filho mais velho tem essa síndrome de Moebius, né? Como eu vou deixar um link aqui, que eu já dei o testemunho dele, ele já deu o testemunho dele. Se você quiser ir lá dar uma olhada, você pode ver. E aí, quando chegou na escola, lá, ele sofreu muito bullying, né? Na primeira escola que ele estava. E ele acabou agravando, né, a depressão. Passei uma luta muito grande. E nessa escola onde eu estudava, onde eu comecei a trabalhar como auxiliar administrativo, vendendo curso de informática. Tinha uma irmã lá que o nome dela era Marta, né? A Marta. Assim, ela já dorme com o Senhor hoje, né? E ela era da Igreja Assembleia de Deus. E eu contei para ela, falei assim, Marta, a gente está passando uma situação difícil, né? Inclusive a Marta é parente dos donos, né, da escola. E a gente fez uma amizade que é uma pessoa maravilhosa, humilde. E eu conversava muito com ela, né, por ser assim, ela ser mais, né, experiente. Aí ela falou, olha, a gente tem um encontro, né, de mulheres de quarta-feira, que são do ciclo de oração, você vai lá, né, a gente tem uma oração lá forte. E assim eu fui, peguei os meus filhos, fui lá numa quarta-feira, meu filho teve um homem lá da África, sabe, um missionário muito abençoado, sabe, ele orava, eu só não entendia o jeito que ele falava, mas só que tinha intérprete, né, aí assim, no dia tinha bastante pessoas, né, e o meu filho ali, ele tocou no meu filho, ele falou assim, olha, tem um rapaz aqui, se ele não viesse aqui, ele ia descer a sepultura, porque ele está sofrendo assim, 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 depressão, o coração dele já não está suportando mais, e realmente, viu, ele estava sofrendo bastante. Ele sofria bullying na escola, até da professora. Então, ele passou um período muito difícil, tá? Nós passamos um período difícil demais com o Paulo Vitor, sabe? E eu nem sabia, sabe? E ali Deus tocou nesse missionário lá da África, eu lembro dele até hoje. Um homem abençoado, missionário, muito abençoado mesmo, sabe? Que Deus abençoe onde quer que ele esteja. E ele revelou, né? E olha só, tudo é condução de Deus, né? Para nos abençoar, para nos livrar, para dar livramento, né? E aí, dali, a partir daquele dia ali, né, meu filho foi curado, né, do coração. Não sei se você acredita ou não, mas o que eu tô falando aqui é verdade, tá? Nós passamos o período de depressão, sabe? É muito, muito espiritual, sabe? O inimigo, ele quando ele põe depressão na vida da pessoa, é para destruir mesmo, sabe? Então, se a pessoa não se apegar a Deus, sabe? Ela não consegue vencer, né? Então, assim, graças a Deus, Deus abriu essa porta, me colocou perto de pessoas certas, né? Que me conduziram, sabe? E me deram, assim, a direção, né, do Senhor, e eu consegui a vitória. Meu filho, graças a Deus, ali ele foi curado. Logo depois, a Andreia, né, que é a esposa do Hilton, minha amiga já de muitos anos, ela trabalhava na escola UVV, faculdade UVV, e trabalha até hoje. Ela conseguiu um trabalho de menor aprendiz para o meu filho, e foi aí que ele, né, depois dele ser curado por Deus naquele dia, Deus abriu essa porta para ele e começou a trabalhar, né, para, assim, eu creio que Deus colocou isso, né, na vida dele para poder ele ocupar a mente, né, ocupar a mente. Ele estudava de manhã e ele trabalhava de dia e estudava à tarde, uma coisa. Não, ele estudava de dia e trabalhava à tarde. Daí eu lembro que ele chegava às 6 horas em casa e o período era pouco, né, de trabalho. E ele começou a receber. E nós fomos. Aí o que eu fiz, né? Gostei demais da Igreja Assembleia, o qual a gente, né,
estava lá, eu vi Deus agindo ali e eu falei, vou ficar aqui. Eu nunca fui da Assembleia de Deus, não, mas eu vou ficar aqui porque eu gostei, me senti bem, meus filhos se sentiram bem, lá tinha muitos jovens, era igreja grande, jovens, adolescentes, crianças, né, senhoras, e eu fui para lá, né, assim Deus me conduziu e eu fui para lá, mas lá, além, muito abençoada a igreja, né, aí o que aconteceu, né, Deus me inseriu ali no meio das irmãs, né, meu filho foi inserido no meio das crianças, dos adolescentes lá, e assim nós ficamos servindo a Deus ali naquela igreja, né? Olá, meus queridos, passando aqui para encerrar mais esse período de vídeo, eu peço a você que comente para a parte 2, porque tem a outra parte, né? Que nós chegamos lá na igreja. E aí, se você quiser saber mais, né, um pouquinho da nossa história, comenta aqui nos comentários, né, se você quer a parte 2, tá bom? Que aí a gente já vai postar a parte 2 dessa história maravilhosa que foi minha vida com os meus filhos retornando aqui para Cariacica, para Vitória, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau!